transmitir aí, né? Bom, então a ideia é a gente ter uma aula super rápida sobre psicofármacos. Obviamente, não tem como a gente abranger todos os psicofármacos, muito menos todo o mecanismo de ação, mas eu acho que tentar passar uma ideia de os principais psicofármacos, como, quando que a gente usa, indicações, os principais efeitos colaterais, que cuidados a gente tem que ter quando a gente prescreve alguns dos psicofármacos. Eu vou tentar ir por ordem de prevalência de prescrição, né? Então, vou pegar aqueles psicofármacos que geralmente os não psiquiatras mais prescrevem e vou ir baixando o nível de prevalência de prescrição. Então, a gente vai começar com os antidepressivos, acho que são disparados, talvez, junto com os benzodiazepínicos, os psicofármacos mais prescritos, né? Então, nós vamos ver antidepressivos de modo geral, os benzodiazepínicos nessa ordem, e depois, se sobrar mais um tempinho, a gente dá uma olhada em estabilizadores do humor, que são anticonvulsivantes, na realidade, e também os antipsicóticos, que eu acho que vai ser um pouco mais raro de um não psiquiatra prescrever, mas vamos lá. Bom, eu pensei em a gente fazer um timeline, né, tentar falar dos antidepressivos de acordo com um timeline, assim, na linha do tempo, de acordo mais ou menos com um contexto histórico do que acontece, ou aconteceu, né, na história dos antidepressivos. Então, para isso, eu vou ir escrevendo algumas coisinhas aqui, por isso eu vou compartilhar a tela com vocês. Eu não vou deixar ela exatamente grande, eu acho que está todo mundo vendo, né? Pelo menos apareceu uma mensagem aqui para mim dizendo que vocês estão vendo. Sim. Show de bola. Então, vamos botar aqui, antidepressivos. Bom, os antidepressivos eu vou tentar separar por famílias, que não é exatamente família, mas é mais ou menos como se fosse família, né? Talvez na farmaco se classifique de uma maneira um pouco diferente, mas a gente vai tentar olhar na linha do tempo. Então, talvez a primeira família que a gente tenha são os tricíclicos. Por que eles se chamam tricíclicos? Porque a maior parte deles, a sua formação molecular, tem um anel tricíclico. Então, quando desenvolveram o primeiro dos antidepressivos, né, ou perceberam que ele tinha um potencial antidepressivo, foram ver na sua molécula e viram que tinha um anel tricíclico. Então, acharam que o fato de ter um anel tricíclico fazia com que ele tivesse essa propriedade antidepressiva. O primeiro dos antidepressivos que a gente tem em história é imipramina, cujo nome comercial, nem vale muito a pena a gente colocar todos os milhares de nome comercial que tem aqui, mas, né, pelo menos o principal, o que já foi uma vez na vida referência, acho que ainda é. Eu vou falar um pouquinho dos principais de cada família, depois eu vou dar características específicas de cada família, né, principais indicações e algumas individualidades. A imipramina a gente pode prescrever de 25 a 250 miligramas por dia. Depois, talvez o segundo mais comum seja a amitriptilina. Esse é aquele que o paciente vai dizer o amarelinho aquele, porque ele não vai conseguir falar o nome, de tão ruim que é falar o nome, né? Amitriptilina, de 25 também a 250 miligramas. E um terceiro, que não é tão frequentemente prescrito, mas que na psiquiatria a gente gosta bastante, é a nortriptilina, cujo nome é Pamelor. A gente tem várias marcas, tá, pessoal? Só vou botar o de referência aqui, porque cada um desses aí tem inúmeras marcas, genéricos, similares e tal. Então, esses três primeiros talvez tenha sido a primeira leva dos tricíclicos. Os tricíclicos têm uma característica bastante interessante, que eles são tipo chumbo grosso. Eles têm um efeito guarda-chuva. O que quer dizer isso? Eles têm efeitos em todos os neurotransmissores. Não dá para dizer que eles têm especificidade mais por um ou mais por outro neurotransmissor. E sim, eles atuam amplo senso. Então, eles têm efeito
serotoninérgico, dopaminérgico, acetilcolinérgico, histaminérgico. Todos esses efeitos a gente consegue com os tricíclicos. E assim que começou, né? Chumbo grosso atirando para tudo que é lado. Então, de modo geral, as principais indicações que a gente tem dos antidepressivos são para a própria depressão, qualquer tipo de depressão, e para transtornos de ansiedade. Porque se percebeu que os pacientes deprimidos também melhoravam das situações de ansiedade. Só que não ansiedade aguda, ansiedade crônica. Então não adianta tu estar com uma situação de ansiedade do tipo, teu time vai jogar final contra o Flamengo domingo que vem e tu fica a semana inteira ansioso. Isso é uma ansiedade aguda, né? Então, talvez os tricíclicos não tenham essa indicação. Eles vão ter uma indicação mais formal para quadros de ansiedade crônica. E para quadros depressivos, tanto depressão maior quanto depressões reacionais, né, situacionais de determinada situação, ou até mesmo em depressão do transtorno bipolar. De modo geral, são essas principais indicações. Mas se a gente for pegar especificidades, por exemplo, a amitriptilina, ela também é muito utilizada para outras duas situações, para dor crônica e como um sonífero. Por quê? Porque dos tricíclicos, ela é a medicação que mais dá sono, que mais seda, é a mais sedativa. Então, doses baixinhas de 25, 50 até 75 miligramas têm efeito antidepressivo, mas também podem ser utilizados como um sonífero. E durante muito tempo, e ainda é, né, durante muito tempo foi e ainda é, talvez a medicação ou uma das medicações mais utilizada para qualquer tipo de dor crônica. Embora não seja exatamente um analgésico, né, a amitriptilina ela diminui a percepção da dor. Ou seja, dá para a gente usar legal como um remédio para dor crônica, como parte de um tratamento todo, né? A imipramina é menos sedativa, né? E nesta ordem aqui, o Pamelor é o mais ligante, é o que mais ativa de todos. Porque talvez tenha uma discreta predominância de efeito na noradrenalina, por isso nortriptilina. Mas, de modo geral, eles são muito parecidos. Os principais efeitos colaterais dos três são os efeitos colinérgicos, que a gente chama como um todo, né? Principalmente boca seca e constipação. Né? E a amitriptilina, a gente acaba usando a sedação dela como um efeito desejado, mas ela também é um efeito colateral. Boca seca e constipação é muito prevalente com qualquer uma dessas medicações. Claro que em dose baixa, menos chance, em dose alta, mais chance de ter efeito colateral. Outra característica dessa famíliazinha aí é que eles costumam prolongar o intervalo QT de uma maneira bastante pronunciada, ou seja, pacientes que vão começar o uso de um tricíclico, qualquer um desses, às vezes dose baixa a gente não precisa, mas geralmente quando a gente pensa como antidepressivo mesmo, a gente precisa pedir um eletrocardiograma. Há uma contraindicação se o paciente tem algum bloqueio de ramo completo, né, a gente contraindica o uso de tricíclicos. Mas for aqueles alterações inespecíficas da repolarização ventricular, ou se for um bloqueio não completo, né, um bloqueio incompleto, ou qualquer outro tipo de uma contraindicação relativa. Geralmente a gente pede para o cardiologista daí dar uma olhada, né, se pode ou não pode. Então, de todos os antidepressivos, esse aqui, os tricíclicos, são os mais reconhecidamente cardiotóxicos. Não vai matar ninguém, gente, mas pode dar uma arritmiazinha ou piorar algum tipo de arritmia que o paciente já tenha. Dentro dessa família ainda, mas de uma maneira um pouco separada, um pouco diferente, um primo um pouco mais distante, a gente tem a clomipramina, cujo nome comercial é anafranil. Por que ele é um primo um pouco distante, um pouco diferente? Porque, 25 a 250 miligramas da mesma maneira. Porque quando o pessoal começou a dar clomipramina, quando ela foi inventada, foi a última dessa família a ser inventada, né? Começou a ser prescrita para os pacientes, se percebeu que
os pacientes começaram a ter alguns efeitos colaterais interessantes. Primeiro, ela tinha uma potência muito grande para depressões graves, e durante muito tempo foi padrão ouro para depressão grave com sintomas psicóticos, daquela que o paciente tem convicção suicida, não só ideação suicida, e até mesmo sintomas psicóticos, como alucinações e delírios. Então, ela tinha uma potência maior, abrangia um leque maior de sintomas ansiosos, mas também causava efeitos colaterais um pouco diferentes dos outros, como aumento de apetite e disfunção sexual. Então, diferentemente dos outros 3 cíclicos que o antecedem, o anafranil ele tinha essa característica de dar disfunção sexual, diminuir a libido. Nos homens, podia atrapalhar não tanto com a ereção, mas mais com a ejaculação, atraso de ejaculação. E nas mulheres, também redução de libido e atraso do orgasmo. No caso da vagina, a gente ainda tem a dificuldade de lubrificação vaginal, o que obviamente pode atrapalhar o orgasmo. E aí o pessoal ficou encucado. Puxa, mas por que esse tricíclico aqui é diferente dos outros e costuma dar esses efeitos colaterais, né, um pouco diferentes, assim, na sexualidade e aumento de apetite, enfim. E aí o pessoal foi estudar e viu que a clomipramina era uma medicação mais serotoninérgica do que os outros tricíclicos, que eram chumbo grosso. E a clomipramina também é um chumbo grosso, mas ela é um pouco mais específica, tanto que a gente diz que ela é uma inibidora da recaptação da serotonina, mas ela não é específica da serotonina, ela é um tricíclico que inibe a recaptação da serotonina. Quando o pessoal descobriu isso, que a clomipramina também mexia com serotonina, surgiu aí uma nova família dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina. O que quer dizer isso? Começou a era da serotonina. E aí o pessoal resolveu investir pesado na pesquisa, né, dos efeitos da serotonina. Nessa época, para vocês terem uma ideia, se achava que a serotonina estimulava apenas um receptor no neurônio. Mas, na realidade, hoje a gente sabe que existem 18 receptores serotoninérgicos, cada um com uma função diferente, dependendo do sítio cerebral onde se situa. Então, a gente tem, o nome da serotonina é 5-hidroxitriptofano, né, 5-HT. Então, a gente tem receptores 5-HT1, 5-HT2, aí tem o 5-HT2A, 5-HT2B, 5-HT2C, e assim vai. São 18 tipos, tá? Então, o pessoal começou a estudar e começou a investir pesado nos efeitos da serotonina nos diferentes circuitos cerebrais. A primeira medicação serotoninérgica desenvolvida e colocada no mercado, todo mundo acha que é essa aqui, ó, a fluoxetina, o Prozac, né? A pílula da felicidade, saiu na capa da Time e tal, mas na realidade não foi a fluoxetina, foi a fluvoxamina, que talvez vocês não conheçam, o nome comercial Luvox. Dá para prescrever de 50 a 300 miligramas. E aí, depois, sim, um ano depois, foi lançada a fluoxetina, o famoso e aclamado Prozac. Isso é de 20 a 80 miligramas. Estou botando aqui, tá, pessoal, as doses máximas recomendadas em bula. Então, por que todo mundo acha que foi o Prozac e não foi o Luvox, né, a primeira medicação? A fluvoxamina foi desenvolvida por um laboratório chamado Solvay Pharma, um laboratório belga, né, um laboratório pequeno, de um país relativamente pequeno, mas um laboratório até relativamente importante, né? Albert Einstein e Marie Curie, por exemplo, trabalharam nesse laboratório belga, né? É um laboratório que descobriu ou desenvolveu a soda cáustica, entre outras coisas, né? Esse laboratório hoje ele foi comprado pela Abbott americana. Mas era um laboratório belga, pequeno,
que tem de bom na Bélgica, né? O pessoal diz que tem cerveja, o pessoal diz que tem chocolate, mas cerveja, dizem que as tchecas e as alemãs são melhores, chocolates, talvez o suíço seja melhor. Então, era a Bélgica, né? Foi lançado lá com um certo apelo de marketing. No ano seguinte, uma gigante da indústria farmacêutica americana, chamada Eli Lilly, lança o Prozac. E aí, vocês vão ter que me dizer quais os 2 países onde foi lançado inicialmente o Prozac. Obviamente nos Estados Unidos e, casualmente, na Bélgica. Um marketing americano massivo, que cá entre nós, americano sabe fazer marketing como ninguém, né? Então eles praticamente sufocaram o lançamento do Luvox, mesmo um ano depois. Então todo mundo acha que o Prozac é a primeira medicação inibidora seletiva da recaptação da serotonina, mas não é. Por um ano o Luvox ganha. Mas daí sim, vem o Prozac, né, com uma super marketing americano, reportagem paga na capa da Time, né? Prozac, a pílula da felicidade. Se vocês colocarem isso no Google, vocês vão ver a capa da Time lá, né? E realmente foi uma revolução. Por quê? Muitos pacientes começaram a melhorar drasticamente dos quadros depressivos, né? E com uma gama de efeitos colaterais bem menor do que acontecia antigamente com os tricíclicos. Aí, na sequência, vieram a sertralina, o famoso Zoloft, alguns talvez conheçam, 50 a 250 miligramas. Depois, logo na sequência, o Zoloft foi o desenvolvimento do laboratório Pfizer, que agora está na moda falar da vacina da Pfizer e tal. Aí, um laboratório inglês também bastante grande acabou lançando o Pax ou Paxil, depende do país, né, de 20 a 60 ou de 25 a 75 miligramas. Já vou explicar por que tem essa confusão. O Aropax de 20 a 60, o Paxil de 25 a 75. Em muitos países foi lançado com o nome Paxil, no Brasil foi lançado com o nome Aropax. Aí, quando inventaram as liberações prolongadas, o Aropax continuou sendo de liberação imediata, como foi desde o início, e no Brasil aproveitaram e lançaram com o nome, então, que era mundialmente conhecido, Paxil, só que lançaram com o nome de Paxil CR. E tem um ajuste na dose ali por causa da liberação controlada, né? Veio a paroxetina, então, um laboratório chamado SmithKline, que hoje também já não existe mais, foi comprado pela GSK, GlaxoSmithKline, a Glaxo comprou, se fundiu. Depois, um laboratório dinamarquês acabou lançando o citalopram, o nome Cipramil, 20 a 40 miligramas. E, por último, encerrando essa família, veio o escitalopram, que é do mesmo laboratório dinamarquês que lançou o citalopram. Essa medicação tem uma característica interessante, já vou comentar com vocês. Então, esses são os inibidores seletivos que a gente tem. Disparado, tenho a impressão que os mais utilizados ainda são a fluoxetina e o escitalopram. Né? O escitalopram, como disse para vocês, ele tem algumas características bastante interessantes. Só espera que eu tenho que permitir a entrada de alguém aqui. Deu. Continua aparecendo para vocês, né? Sim. Ótimo. Bom, então os inibidores seletivos são esses 6 aí. Acho que só a fluoxetina, só o Prozac deve ter umas 80 cópias no mercado, mais ou menos. Todos eles já têm cópia no mercado, tá? Já terminou a lei de patente, todos eles têm cópia, o que torna um pouco mais acessível. De modo geral, eles não são exatamente inibidores seletivos da serotonina, eles têm uma predominância de ação na serotonina. Então, o que eles fazem? Eles inibem a recaptação da serotonina. O que quer dizer isso? Eles fazem com que a serotonina fique mais tempo na fenda sináptica. E quanto mais tempo a serotonina fica na sinapse, mais tempo ela tem de estimular os receptores serotoninérgicos pós-sinápticos.
Então, a serotonina geralmente bate ali, ela ou faz algum efeito no receptor, ou não. Daí ela é reabsorvida para ser reutilizada. O que os inibidores da recaptação da serotonina fazem, eles inibem a recaptação e a serotonina fica mais tempo batendo, influenciando, surtindo o seu efeito nos receptores pós-sinápticos. Isso harmoniza o funcionamento das vias serotoninérgicas. Esse é o mecanismo de ação dos inibidores da recaptação. A gente tem chamado só de inibidores. Né? Falou em inibidor, a gente está falando de um desses 6 aqui. Então, cada um deles tem alguma especificidade, né? Eles não são exatamente todos iguais. Como eu disse para vocês, a gente tem 18 tipos de receptores serotoninérgicos, alguns atuam mais num tipo de receptor, menos no outro tipo de receptor. Eles não são exatamente puros, inibidores únicos da recaptação da serotonina, a não ser pelo escitalopram, que é o mais puro de todos, é o que a gente tem de mais novinho da família, né? O temporão da família aqui, ele é o mais puro de todos, mas ele não é 100% só serotonina. Isso quer dizer o quê? Que efeitos colinérgicos, aqueles efeitos de bloqueio de aumento de intervalo QT, boca seca, constipação, tudo isso diminuiu muito com os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Mas a gente passou a ter outros efeitos colaterais que são típicos da serotonina. Os 2 principais efeitos colaterais serotoninérgicos são disfunção sexual e aumento de apetite. Ou seja, aumenta um apetite e diminui o outro, tá? Fala assim, é apetite, ou para cima ou para baixo. Todos eles, de modo geral, aumentam o apetite de comida, tá? Com exceção, talvez, do mais antigo de todos, a fluvoxamina. Talvez a fluvoxamina seja destes 6 aqui o que mais dá, o que menos dá ganho de peso por aumento de apetite. E o campeão é a paroxetina, é o que mais aumenta apetite de comida. Então, o paciente já é meio gordinho e tal, não quer que ganhe peso, dá para pensar na fluvoxamina. O paciente é muito magro, tipo anorético, uma depressão que ele não consegue comer, dá para pensar na paroxetina. Aí alguém pode perguntar assim, professor, mas eu já ouvi dizer que a fluoxetina diminui o apetite. Então, tanto a fluoxetina quanto a sertralina e até mesmo o citalopram, no início, baixa o apetite. Os primeiros 3, 4, 5 meses, pode até baixar o apetite. Depois tende a estabilizar e depois de mais ou menos uns 9 meses, pode começar a aumentar o apetite. Então, é uma curva que desce, o apetite estabiliza e depois ele dá ganho de peso. Aí, imagina, começa a tomar um remédio, 1 ano depois que tu está tomando a medicação, tu começa a engordar. Óbvio que tu não vai botar culpa no remédio. Não, imagina, não deve ser do remédio, faz 1 ano que eu tomo esse negócio aí, imagina, não deve ser. E é. Né? Tanto a fluoxetina quanto a sertralina, o citalopram e o escitalopram podem proporcionar ganho de peso por aumento de apetite, especialmente apetite daquelas coisas que são bem gostosas e calóricas, né? Doces e carboidratos. O escitalopram tem vários relatos de pessoas com fissura por doce e vontade de comer a panela do arroz inteirinho, mesmo quando ela está dentro da geladeira lá, gelada ainda, dá vontade de comer o arroz todo. Né? Então, a fluvoxamina é mais neutra, parece que não mexe muito com o apetite. A paroxetina com certeza aumenta o apetite. E os outros tendem a diminuir no início, podem aumentar depois. Quando a gente fala em aumento de apetite, obviamente não é para todo mundo, tá? Em torno de 15% dos pacientes têm alteração de apetite. E o outro efeito colateral que é muito frequente é disfunção sexual. Em ambos os sexos, a gente vai ter a redução da libido, baixa libido. E aí, de novo, a fluvoxamina mais antiga de todas é o que menos mexe na sexualidade, e o escitalopram também. O primeiro e o último são os que menos mexem na sexualidade. Para os homens, atraso de ejaculação, um pouco menos do que os tricíclicos, mas ainda pode acontecer. Né? E para as mulheres também, pode atrasar um pouco a obtenção do orgasmo, mas pelo menos não tem a secura da mucosa vaginal, né? Já é um avanço.
Ou seja, eles proporcionam realmente efeitos colaterais ainda chatos, mas bem mais toleráveis do que os tricíclicos. A ação serotoninérgica, além de ajudar na depressão, nos quadros depressivos, é excelente para os quadros de ansiedade. Ou seja, o efeito dos tricíclicos que atuavam nos transtornos de ansiedade se descobriu depois que era justamente por intermédio da ação dos circuitos serotoninérgicos. Então, para transtorno de pânico, transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade generalizada, enfim, esses transtornos de ansiedade, os inibidores seletivos têm uma indicação, né, bem mais interessante do que os triciclos. Embora, né, tudo que é mais antigo é mais barato, os mais novos vão ficando mais caros. Qual é a diferença do citalopram para o escitalopram? Toda molécula farmacológica é uma molécula racêmica. Ela tem a parte dextro e a parte levo da molécula. Esse laboratório dinamarquês, chamado Lundbeck, é um laboratório só de sistema nervoso central. Eles não têm fármacos de outros usos, só sistema nervoso central. Conseguiu desenvolver uma tecnologia para separar a forma levo da forma dextro e proporcionaram estudos, né, para verificar qual a forma era mais eficaz e qual a forma que proporcionava mais efeito colateral. E aí descobriram que a forma levo era a forma que mais dava efeito colateral e ficaram com a forma dextro, como sendo, né, uma parte da molécula do citalopram virou então o escitalopram, que é o Lexapro. Muito menos efeito colateral, muito menos. Ele dá um pouquinho de dor de cabeça no início do tratamento, talvez um pouquinho de náusea, né? Fora isso, praticamente nada. Esse é outro efeito colateral bem comum nos inibidores seletivos, viu? Náusea e cefaleia transitória. Geralmente os primeiros 5 dias, a gente fala uma semana, né? E depois simplesmente passa esse efeito colateral. O aumento do apetite e a redução da libido às vezes não passa, mas a náusea, esses sintomas gastrointestinais, assim, náusea e cefaleia tendem a passar. A paroxetina dessas moléculas aí é a mais suja de todas, é a menos específica, é a menos seletiva, né? Mas ela tem a propriedade de ser a mais sedativa de todas. É a que mais aumenta peso e é a mais sedativa. Então, para a ansiedade que gera perda de apetite, ela pode ser bastante interessante. E de todas essas moléculas aqui, a que deixa a pessoa mais ligada, eu vou escrever assim, liga, a que mais liga é a fluoxetina, tanto que a gente recomenda que as pessoas tomem na parte da manhã. Se tomar à noite, pode ser que dê insônia, né? Aí, mas a fluoxetina me dá gastrite, não me adaptei bem com a fluoxetina. Bom, o segundo mais ligante é a sertralina. Os outros, às vezes, não são tão ligantes, mas a paroxetina é a mais sedativa de todas. No início da década de 90, ali pelos anos 94, 95, mais ou menos, se descobriu que os inibidores seletivos não eram tão seguros cardiologicamente quanto se imaginava. Eles também aumentam o intervalo QT no eletrocardiograma, ou seja, também é recomendável que a gente peça um eletrocardiograma antes de prescrever o inibidor seletivo, embora não seja uma contraindicação absoluta, mas a gente tem que olhar com parcimônia se o paciente já tiver algum tipo de bloqueio de ramo, alguma coisa do gênero, porque pode piorar um pouco, né? Pode dar taquicardia, enfim, dar uma descompassada no ritmo cardiológico normal, convencional. Deixa eu ver se eu me esqueci de alguma coisa. Bom, para vocês terem uma ideia, essas medicações, tanto os tricíclicos quanto os inibidores seletivos, são medicações extremamente seguras, ou seja, o índice de letalidade é muito alto. Tem que tomar uma carga muito alta dessas medicações para eu, né, conseguir me matar.
Os tricíclicos são um pouco mais perigosos por causa dessa questão cardiotóxica, mas os inibidores seletivos são medicações bastante seguras, viu? Já tive paciente que tomou 8 caixas de Zoloft, por exemplo, e nada aconteceu. Mas então, começou assim, o pessoal estudando os cíclicos, chumbo grosso. Professor, posso fazer uma pergunta? Diga, até 2. Em questão de ideação suicida, não estou dizendo de dose para suicídio, mas a questão da ideação suicida no início da tomada dos inibidores. Tá, então, a ideação suicida, ela já acontece antes da tomada dos antidepressivos, né? Mas o que acontece é que, às vezes, qualquer tipo de antidepressivo é válido, isso que eu vou falar, tá? Não só inibidor seletivo. O que acontece é que, às vezes, começa a usar um antidepressivo, a energia começa a voltar, mas a ideação suicida ainda não saiu. Então, pode, sim, ser um momento perigoso ali no primeiro mês, talvez os primeiros 1 mês e meio, 2 meses da tomada de um antidepressivo, a pessoa já vinha com a ideação suicida, começa a usar um antidepressivo, a energia começa a voltar, porque antes ela não tinha nem energia para se matar, em depressões graves, né, para ter ideação suicida, então a energia não existia nem para eu me matar. E a energia começa a voltar, mas eu ainda estou com a ideação suicida. Certo? Então, se viu, também foi ali pelos meados da década de 90, que o uso de antidepressivos estava aumentando o número de suicídios em adolescentes, especialmente. Então, nos Estados Unidos, todos os antidepressivos ganharam um black box, né, uma faixa preta. Só que, posteriormente, se viu o seguinte, se mostrou só uma parte da curva da história desses adolescentes. Se mostrou assim, a partir do momento que eles tomavam os antidepressivos, X% estava se matando e X% não se matava, enfim. Isso era, antidepressivo está causando aumento de suicídio e tal. O que se viu daí foi com os adolescentes, os adultos que não usavam os antidepressivos, que não buscavam ajuda e não usavam esses antidepressivos, eles se matavam de 4 a 5 vezes mais do que aqueles que começavam a usar os antidepressivos. Então, antidepressivo protege de suicídio, mas tem esse risco de, no início do tratamento, volta a energia, mas a ideação suicida leva um pouquinho mais de tempo para melhorar, então a gente tem que ficar de olho, certo? Mas não usar antidepressivo aumenta a taxa de suicídio. Posteriormente, eu não vou me lembrar, acho que é um italiano chamado Mario Taj, T-A-J, ele fez um trabalho mostrando que adolescentes que começavam a fazer psicoterapia também se matavam mais do que os que não faziam psicoterapia. E aí depois ele provou a mesma coisa, né? Eles já vinham deprimidos há mais tempo, começavam a fazer psicoterapia, começavam a ficar melhor, mas a ideação suicida ainda não tinha passado. Ou seja, também tinha a mesma preocupação quando começa a fazer uma psicoterapia do que quando começa a tomar um antidepressivo. Mário Mai, MAJ, M-A-J. Trabalho bastante interessante. Mas isso vale para qualquer tipo de antidepressivo, qualquer tipo de ajuda que uma pessoa com depressão grave, com ideação suicida, começa a buscar. Né? A energia começa a voltar, mas a ideação suicida ainda leva um tempo. Às vezes, nesse tipo de situação, talvez a gente tenha que usar um antipsicótico junto. Né? Se a gente vê que a pessoa já saiu da ideação suicida, ela tem um plano bem elaborado, ou o que eu costumo chamar de convicção suicida, a gente já entra com antidepressivo e um antipsicótico junto para a gente dar uma baixada nesse pensamento delirante, porque a ideação suicida é um pensamento delirante, viu? É uma coisa psicótica. Então a gente já entra com antipsicótico que dá uma refreada um pouco e uma chumbada também, né, nessa situação. Bueno, os caras começaram lá com chumbo grosso, tricíclico para tudo que é lado, agindo em todos os neurotransmissores. Aí uma galera descobriu que os inibidores seletivos, né, agindo unicamente na serotonina ou predominantemente na serotonina, podia ser o canal. Mas começaram a se dar conta, especialmente depois que saiu o escitalopram, que é o mais seletivo dos inibidores, né, que parecia que os antidepressivos estavam perdendo um pouco a potência e não estavam conseguindo pegar toda a gama de sintomas que os pacientes apresentavam. Ou seja, os pacientes tinham sintomas residuais, né,
Mas, claro, estavam com menos efeitos colaterais do que na época dos triciclos, mas estavam tendo algum tipo de sintoma residual, especialmente envolvendo dor, envolvendo ansiedade, envolvendo energia, envolvendo drive, um up, né? E aí eles pensaram assim, cara, seria muito bom se a gente tivesse inibidores da recaptação de serotonina, mas que também agissem na noradrenalina. E aí, então, vieram justamente os inibidores seletivos da recaptação de noradrenalina e serotonina. Ou, se vocês quiserem inverter, pode ser serotonina e noradrenalina. Como eles predominantemente atuam em 2 neurotransmissores, a gente acaba chamando de duais. Certo? Então, por agirem da mesma maneira, é o mesmo mecanismo de ação, ou seja, inibir a recaptação, mas em 2 neurotransmissores diferentes, a gente chama de duais, especialmente esses que agem serotonina e noradrenalina. O primeiro dessa família foi a venlafaxina, um laboratório chamado White, que hoje foi comprado pela poderosa Pfizer. Eu nunca sei se Effexor é com 2F ou 2X, mas eu acho que é até com 2X, acho que é assim que escreve. Effexor, olha que nome poderoso, que nome bonito, né? 37,5 a 225 miligramas. Aí a Pfizer lançou o Effexor, né? O inibidor seletivo deles lá era o Zoloft, que veio logo depois do Prozac, né? O Prozac tinha sido lançado pela Eli Lilly, aí a Pfizer lançou o Zoloft, só que dessa vez a Pfizer correu na frente e lançou o Effexor antes. Só que daí a Eli Lilly se viu na corrida um pouco atrás, mas acabou lançando a duloxetina alguns anos depois, o Cymbalta, de 30 a 120 miligramas. Sempre que um lança alguma medicação nova, ele tem alguma característica diferente, com algum tipo de ação diferente. Então, por exemplo, quando lançaram a venlafaxina, né, se descobriu que essa ação serotoninérgica e noradrenérgica, ela não era muito balanceada, né? Ele começa a ser dual de 150 miligramas para cima. Abaixo de 150 miligramas, parece que a venlafaxina era um inibidor seletivo normal. Aí, quando começa a dar 150 miligramas para cima, ele passa realmente a ser uma medicação dual, mas ainda com um certo... não está muito balanceada a atuação serotoninérgica e noradrenérgica. E isso proporcionava um pouco mais de efeito colateral, especialmente hipertensão arterial sistêmica. Depois, mais tarde, quando aperfeiçoaram a forma de absorção, justamente por agir, né, na noradrenalina, aumentava a pressão. Então, em pessoas hipertensas, ele era contraindicado. Mas quando aperfeiçoaram a forma de absorção e inventaram o XR, que é Extended Release, né, liberação prolongada, se viu que não aumentava tanto a pressão arterial. E aí, a gente hoje pode prescrever para hipertenso. Mas se não for de liberação prolongada, tem uma chance de causar pressão alta. Então, sendo o primeiro da família, sempre tem os seus óbices no meio do caminho. Já a duloxetina, que é o Cymbalta, tinha uma atuação de serotonina e noradrenalina mais equilibrada, ou seja, não aumentava tanto a pressão quanto o Effexor. E o Cymbalta ainda foi lançado com um apelo muito grande, fizeram muita pesquisa em cima, e o marketing veio pesado, não só para tratar depressão e ansiedade, mas também para tratar dor. Então, hoje, no mundo, acredito que a duloxetina seja a medicação mais utilizada para dor crônica, porque ela dá muito menos efeito colateral do que a amitriptilina, especialmente aqueles efeitos colinérgicos que eu comentei, né, de boca seca e constipação. Não que a duloxetina não dê, ela dá, mas a intensidade e a frequência com que ocorre é muito menor. Daí a Pfizer não podia ficar para trás de novo. Pô, lançamos um lá que, né, deu aquele furo no início e tal. E aí então a Pfizer aproveitou a tecnologia que a Lundbeck tinha, de pegar uma molécula racêmica
separa na forma levo, separa na forma dextro e vê qual delas é melhor, fez isso com a venlafaxina. E aí lançou a desvenlafaxina, cujo nome comercial é Pristic. Esse é um nome que eu acho fraco. Pristic não é um nome poderoso, né? 50 a 200 miligramas. E aí, o efeito colateral, o balanceamento de novo, né, de serotonina e noradrenalina ficou legal, desde as doses mais baixas, e aí não proporcionou esse efeito colateral de aumento de pressão arterial. Os duais são amplamente prescritos, então, para quadros depressivos, né? Quando o Effexor foi lançado, se percebeu que ele era muito poderoso para depressões graves, assim como o anafranil era lá no início, né? O Effexor hoje é reconhecido como sendo uma medicação muito poderosa para depressões graves com sintomas psicóticos, inclusive. Não que os outros não sejam, mas se desenvolve pesquisa na área, né? E se acaba tendo mais evidência para esse tipo de situação, né? De modo geral, eles são também medicações seguras, né, do ponto de vista cardiológico, embora esse efeito noradrenérgico aí a gente tem que cuidar, porque também dá aumento do intervalo QT, pode dar uma taquicardia inicial, transitória, né, também vale a pena pedir um eletrocardiograma. Os principais efeitos colaterais que a gente tem aqui dessa turma dos duais são os efeitos de trato gastrointestinal, especialmente náusea no início do tratamento. Tem paciente que não tolera a náusea inicial e acaba abandonando. Então é fortemente recomendável que a gente comece com as doses mais baixas e vá subindo a cada 2 semanas, mais ou menos, a gente pode ir subindo. A dose, por exemplo, do Effexor, para ser realmente um dual, é de 150 mg para cima. A gente vai começando ali com 37,5 e vai subindo. Fluoxetina, dá para tratar uma depressão grave com 90 miligramas, mas tem que começar com 30. Senão, realmente, náusea é bastante pronunciada. Náusea e constipação. Nas mulheres, a princípio, não dá nenhum tipo de disfunção sexual mais importante. Pode diminuir um pouco a libido, porque mexe com serotonina. Pode atrasar um pouco o orgasmo, mas não é uma coisa tão frequente. Já nos homens, o principal efeito colateral que a gente tem aqui na sexualidade masculina é atraso de ejaculação. Ou que cá entre nós, pode ser até um efeito desejado. De modo geral, as esposas não têm reclamado desse efeito colateral quando os maridos usam a medicação. Inclusive, às vezes tem alguns que vêm pedir para a gente prescrever para os maridos, né, para ver se dá tempo, porque às vezes não dá tempo, né? Mas se usa também com esse objetivo, geralmente doses baixinhas, 30 mg de duloxetina, 37,5 de Effexor, já pode ser o suficiente para atrasar a ejaculação, de modo que, né, dê para se divertir de modo conjunto. A duloxetina para dor, ela é utilizada em doses baixinhas, 30 mg, dificilmente se vai a 60 mg quando a gente pensa em dor. De novo, não é analgésico, é um redutor da percepção da dor. Como que isso acontece? Na nossa medula, vocês lembram dos neurônios, os interneurônios que comunicam os metâmeros, né? Os interneurônios, eles funcionam basicamente com serotonina e noradrenalina. Então, se existe uma disfunção serotoninérgica e noradrenérgica no sistema nervoso central, isso também acontece na medula. E esses interneurônios formam como se fosse um filtro das percepções periféricas. Então, por exemplo, vocês estão aí, quase todos, né, sentados há quase 50 minutos e nem percebem que a nádega esquerda de vocês, né, está amassada a todo esse tempo. Por que vocês perceberam agora? Porque proprioceptivamente eu chamei a atenção, senão vocês nem perceberiam. Quem estava filtrando esse achatamento da nádega esquerda é essa rede de interneurônios. Por quê? Porque agora não era importante vocês pensarem na nádega esquerda de vocês. Então, essa rede de interneurônios estava filtrando essa percepção periférica. Quando a gente fala,
a propriocepção traz ele para a consciência, né? A nádega esquerda. Então, em pessoas deprimidas e ansiosas, como pode ver uma falha no sistema serotoninérgico e noradrenérgico, esse filtro medular acaba ficando falho e as percepções periféricas ficam exacerbadas. E essa medicação, então, harmoniza novamente esse filtro de interneurônios que funciona na nossa medula e reduz a percepção periférica de tato, que acaba virando dor, né? Esses, então, são os nossos principais duais. Bom, existe um outro dual, que não é exatamente um dual, a gente não chama ele de dual, mas ele é um dual. Ele é a família do eu sozinho, a bupropiona. A família do eu sozinho aqui, né? A bupropiona, cujo nome comercial é Velbutrin. Ele é um dual, tá? Só que ele não age em serotonina. Ele age basicamente em dopamina e noradrenalina, né? Então, ele não é uma medicação serotoninérgica como os duais ou como os inibidores seletivos. Então, ele é a família, é tipo um dual do eu sozinho, mas a gente não chama comercialmente ele de dual. Por agir na dopamina e na noradrenalina, a gente não tem aqui, nessa medicação, disfunção sexual. Pelo contrário, tem nível de evidência C, não é A nem B, né? Mas é um nível de evidência C para melhorar a disfunção sexual em quem usa os inibidores seletivos, por exemplo, ou quem usa um dual, por exemplo. Então, a bupropiona pode melhorar um pouco o desempenho sexual. Mas não tem os efeitos colaterais dos inibidores seletivos, nem dos duais, mas não tem uma pegada antidepressiva tão boa quanto os que o antecedem. Então, a bupropiona, de modo geral, ela é utilizada como coadjuvante nos tratamentos de depressão e de ansiedade. Mas, como ela é uma medicação que age na dopamina, ela pode nos ajudar, principalmente no tabagismo e, segunda linha, no transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. Obviamente, né, quem já usou uma Ritalina, eu sei que quase todos vocês já fizeram test drive de Ritalina alguma vez na vida, né, a bupropiona não é a Ritalina, tá? Não dá aquela liga, aquele turbo da Ritalina. Mas, quem não tem cão, caça com gato. Tem pessoas que têm contraindicação para usar anfetaminas, como metilfenidato, que é a Ritalina, podem utilizar, então, a bupropiona, que quebra o galho. Ou seja, estou dizendo para vocês que o Velbutrin é um ligante, né? Dá mais ligadeira, dá mais ânimo, dá mais up, até mesmo do que a fluoxetina, do que o Prozac, justamente por essa ação dopaminérgica e noradrenérgica. Mas ela não é muito boa para ansiedade, porque não age em serotonina, e também para depressão sozinha, não é o bicho. Então, é o campeão, todos os anos ganha Oscar de ator coadjuvante, né? Porque tem que utilizar, geralmente associado com inibidor seletivo, né? As doses aqui vão de 150 a 450 miligramas. A recomendação é que se use de manhã, né? Pessoas que têm, por exemplo, síndrome do pânico, tal, tem que ir com cuidado quando a gente usa bupropiona, porque ela pode desencadear crises de ansiedade. Com certeza, não dá disfunção sexual e não aumenta apetite. Aliás, de todos os antidepressivos, é o único que tem evidência que ajuda a diminuir peso, baixar peso. Claro que se eu juntar aqui Velbutrin com Prozac no início de tratamento, nossa, vai baixar muito peso, né? Só que depois o Prozac começa a aumentar e o Velbutrin continua segurando as pontas ali. Então, a bupropiona pode ser utilizada, sim, com objetivo dietético, de redução de massa ponderal, né? Ou de peso, na realidade. Mas pode dar insônia, é ligante, tem que ser tomado de manhã. Hoje a gente tem as apresentações de liberação prolongada, né? XL. Você sabe que é um inferno na psiquiatria, né? A gente tem que saber o nome da molécula, as marcas que são mais ou menos boas, porque tem umas marcas que são muito diabo, e ainda tem que decorar esse monte de letrinha que vem depois, né? É chatinho isso. Se é XS, se é XL, XRO, tem um monte de letrinha aí que a gente tem que decorar.
Então, esse aqui, a bupropiona, é como se fosse um dual, mas não é exatamente um dual, né? É uma medicação que tem uma ação dopaminérgica interessante. E como eu disse para vocês, talvez seja um dos principais coadjuvantes no tratamento da depressão. Misturar bupropiona com inibidor seletivo ou com um dual pode ser uma boa pedida. Bom, aí quando o pessoal viu assim, legal, já estamos conseguindo pegar serotonina, já estamos conseguindo pegar noradrenalina, de vez em quando a gente bota uma bupropiona ali e a gente tem um pouco de ação na dopamina. Será que a gente não conseguiria desenvolver um antidepressivo que atue em todos os neurotransmissores que nos interessem? Aí um questionou assim, mas daí não vai voltar a ser um tricíclico? Então, os tricíclicos atuavam em todos os neurotransmissores, mas sem o nosso controle, sem eu dizer em quais receptores eu quero que ele atue, né? E o que a gente tem agora são os antidepressivos chamados multimodais, né? A gente tem pelo menos um deles no Brasil, dos multimodais, que é na realidade, vortioxetina, também conhecido por Brinterix. É o que a gente tem de mais moderno, digamos assim, né? Os multimodais, eles têm mecanismos de ação diferentes no mesmo comprimido. Então, eles também são inibidor seletivo da serotonina, atuam como se fosse uma sertralina, uma paroxetina, mas eles também têm, de diferente, uma modulação no glutamato. Se vocês bem lembrarem, o glutamato é o principal excitante do sistema nervoso central. Ele não tem uma ação direta no glutamato, tá, pessoal? Ele modula a ação do glutamato. O que quer dizer isso? Ele faz com que o glutamato atue de maneira fisiológica. Se eu estimular o glutamato, eu posso causar muita virada maníaca. As pessoas vão ficar muito eufóricas, porque o glutamato é euforizante, certo? Dopamina dá uma ligadinha, o glutamato euforiza, as pessoas vão ficar muito ligadas. Então, conseguiram desenvolver uma medicação que, ao mesmo tempo, modula o glutamato e também é o inibidor da recaptação da serotonina. Inibidor seletivo da recaptação da serotonina. Então, tem diferentes mecanismos de ação na mesma medicação. Só que isso aqui vai um pouquinho na contramão da história em um aspecto. Todas as medicações, as mais antigas, os tricíclicos, levam 30, 45 dias para começar a fazer efeito. Os primeiros inibidores seletivos, 30 dias para começar a fazer efeito, fluvoxamina, fluoxetina, certo? Quando chegou no escitalopram, nossa, em 2 semanas a pessoa já está percebendo o efeito da medicação, muito rápido. Os duais, mais rápido ainda, 10 dias, tu já começa a notar efeito. Na ansiedade é mais rápido ainda, às vezes em 5 dias a pessoa já nota com os duais o efeito na ansiedade. Né? E os inibidores seletivos, como o escitalopram, em 2 semanas já está notando um efeito na depressão, o que é uma coisa bastante interessante. Bupropiona, às vezes no 2º dia tu já nota a diferença no ânimo, na energia. Já os multimodais, como a vortioxetina, o Brinterix, de novo, leva 30, 45 dias para a gente perceber o efeito que a gente quer. Então, ao mesmo tempo em que a gente está conseguindo coordenar melhor as ações desejadas, porque aqui eu vou estar inibindo serotonina e vou estar atuando no glutamato, já vou dizer o que acontece com isso. Mas, como um mecanismo de ação é muito complexo, vai envolver quase todos os neurotransmissores cerebrais, está atrasando o início do efeito. Leva 30, 45 dias para a gente começar a ter o efeito que a gente quer. Para quem estava acostumado com esse escitalopram que é em 2 semanas, daqui a pouco eu vou aumentar para 6 semanas, puxa vida, né? Atrasou um pouco o início. Quando a gente modula glutamato, acontece uma coisa interessante. O glutamato é o principal excitante do sistema nervoso central. Então, ele excita todos os outros neurotransmissores. Então, na hora que eu boto o glutamato para funcionar de uma maneira fisiológica, normal, eu estou ativando dopamina, eu estou ativando acetilcolina,
eu estou ativando até histamina. Não sei se vocês lembram, mas histamina é um excitante também. Também dá uma ativada no sistema nervoso central. Tanto que os antihistamínicos costumam ser sedativos, né? Tomar um antihistamínico lá para alergia acaba sendo sedativo. Quando a gente usa o glutamato ou modula a ação do glutamato, eu estou excitando todos os outros neurocircuitos, inclusive o histaminérgico. Por isso, em algumas pessoas que são um pouco mais tópicas ou alérgicas, né, ele pode desencadear coceira, prurido, que é um efeito colateral um tanto quanto incomum com os outros antidepressivos. A Zubrentelix pode dar isso. Os dois principais efeitos colaterais do Brintelix, 3 na realidade, são, então, prurido, um pouquinho de náusea e dor. Ele pode causar dor, mas a dor é no bolso, porque ele é muito caro. Tá? Então, é brincadeira, ele não causa dor, tá? Mas ele causa dor no bolso. Eu acho que uma caixa de Brintelix deve estar em torno de uns R$ 400, mais ou menos, né? Então, pra vocês terem uma ideia, a gente usa de 10 a 30 miligramas. Se o cara tomar 10, dá uns R$ 400 por mês, tomar 30 vai a R$ 1.200 por mês. Eu acho bastante caro. Bueno, em relação aos antidepressivos, talvez... Professor, uma dúvida. Qual Pode motivo falar. é tão caro? Por que é tão caro? Coisa de laboratório. Porque ele é muito... Não, vamos lá. Tem talvez 2 motivos para um remédio ser tão caro. Primeiro, o laboratório tem que recuperar o investimento que ele fez em 10 anos. Depois vence a patente e aí qualquer um pode copiar. Só que para desenvolver uma medicação dessa são bilhões de dólares, né? Muitas vezes tem que montar uma máquina específica só para poder construir aquela molécula. Então eles têm 10 anos, porque a lei de patente é de 10 anos, né, para recuperar o investimento. E o outro motivo de por que as medicações são tão caras, especialmente no lançamento, é porque quem dá o preço não é o laboratório. Vocês imaginam quem é que determina o preço dos remédios lançados no Brasil? Conseguem chutar? Anvisa? A Anvisa. E a Anvisa tem uma regra de que no lançamento a medicação vai ter o preço médio dos últimos 2 países que lançaram, que geralmente é em dólar ou em euro. Então, se lá custava $100, 100 euros, vai ser em torno de 400, 500 reais aqui. Eles fazem uma média e esse é o preço. Para vocês terem uma ideia, quando a Lundbeck, que é esse laboratório dinamarquês que lançou o Brintex, eles fizeram todo o estudo de custo, todo o estudo de lucro deles tal, e eles queriam lançar essa medicação a R$250. E a Anvisa não deixou. Fizeram lançar a 400. Acredite se quiser. Resultado, os laboratórios têm que criar lá todo um projeto, um plano de desconto. E aí custa 400, mas daí tu te cadastra na Rebimboca da parafuseta, tu ganha um desconto e baixa para não sei quanto. Só que fazer um plano de desconto também tem custo, né? Tem que cadastrar, tem que ter gente para trabalhar nesse projeto e tal. Eles não conseguem baixar o preço como eles gostariam. Outro detalhe importante é que 50% do preço que tu paga num remédio é imposto. O imposto das medicações só perde para o imposto da gasolina no Brasil, né? A gasolina é 51%, as medicações 50%. Então, são esses os principais motivos. Embora tenha algumas medicações que às vezes até são lançadas mais baratinhas, né? Mas barato, né? Eu me lembro quando lançaram uma TV de plasma, nem existe mais, né? A TV de plasma era do preço de um carro. Essas televisões que hoje tu compra aí 55 polegadas por R$4.000 na Magalu, quando lançaram era o preço de um carro, era 20, 25 mil reais uma televisão dessa, depois foi barateando. Todas as medicações são assim, né? Os tricíclicos, imipramina, acho que com, sei lá, R$10 tu compra uma caixa e sobra troco, né? Outras medicações, talvez, das mais caras que a gente tem ainda hoje no mercado, o Lexapro, também deve estar na casa de uns R$250. O Effexor, que eu acho que nunca baixou o preço desde que lançaram. E agora o Brintelix, que é uma medicação que tem o quê? 3 anos, né? Uma medicação relativamente nova. E existem muitos outros antidepressivos, né? Mas eu acho que vai ser muito fora
da prevalência de prescrição, né? Inibidor da monamina oxidase, são medicações um pouco mais chatas de prescrever. Nem os psiquiatras prescrevem, né? Então, nem vou comentar com vocês essas outras medicações. Mas eu quero falar com vocês ainda sobre os benzodiazepínicos. Não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer sobre antidepressivo, alguma coisa, alguma observação queira. Ô, professor, os duais eu prescrevo de manhã ou à noite? Cara, boa pergunta. Depende do freguês. Tem cara que prefere tomar de manhã, tem cara que prefere tomar à noite, porque como pode dar um pouquinho de náusea, às vezes toma de noite e nem percebe a náusea. Ele não é de mexer, não é muito de mexer com sono. Por exemplo, a duloxetina não mexe com sono, então dá para dar à noite. Já a venlafaxina parece que tem mais chance de dar um pouco de insônia, então às vezes é melhor prescrever de manhã. Então, eu tenho essa regrinha. Tá, vou dar a venlafaxina, eu dou de manhã. Mas se o cara se queixar que tá dando muito sono, muda para de noite. Duloxetina não costuma dar insônia, então eu dou de noite. Mas se o cara começa a ter insônia, passa para de manhã. E a desvenlafaxina é meio tanto faz, assim. Em geral, na hora que ficar mais confortável para a pessoa, né? Então, sei lá, a mulher já toma anticoncepcional, toma junto. O cara não toma café da manhã, então é difícil lembrar de tomar o remédio, mas ele janta todo dia em casa, então aí tenta adaptar mais ou menos a realidade de quem está tomando ali, né? Mais. Benzodiazepínicos. Também, se não vier a pergunta agora, pode vir a pergunta depois, que a gente responde da mesma maneira, né? Dá para juntar antidepressivo, se a gente está numa dose máxima de um antidepressivo e não está sendo suficiente, a gente faz umas alquimia, mistura antidepressivo e tal. Professor, uma dúvida. A minha foi boa. Você falou da náusea, eu acabei anotando náusea em todos os duais, mas tem um específico, é só a venlafaxina? Todos eles dão náusea no início do tratamento, mas geralmente é uma náusea transitória. Primeira semaninha ali, depois passa. Okay. Já a náusea do Brintelix, ela pode ser um pouco mais duradoura. O mecanismo de ação realmente é um pouco mais complexo e a náusea do Brintelix, ela é um pouco mais chatinha. Às vezes, o único antídoto que tira a náusea do Brintelix é a ondansetrona, também conhecido por Vonal. Ondansetrona de 4 miligramas. É a única medicação, é usada também para náusea em situações oncológicas, né? A única medicação que acaba sendo anti-náusea do Brintelix aqui. Se tu der Plasil, por exemplo, não vai funcionar. Mas a náusea do Brintelix é mais duradoura. Mas dos duais, até dos inibidores seletivos, é uma semaninha ali no máximo, depois passa. Muito raro essa náusea se prolongar. E eles têm algum efeito colateral de uso crônico? Todos eles, qualquer medicação, na realidade, né, se for pensar, de uso crônico, pode aumentar as enzimas hepáticas. Então é bom a gente dar uma monitorada de vez em quando, especialmente TGP e a fosfatase alcalina. Mas aumenta ali, se o limite é 50, vai a 60. Nada que vá proporcionar uma hepatite. Sei lá, tenho 25 anos de formado, 22 anos, 26 anos de formado, 23 anos como psiquiatra. 2 vezes só eu proporcionei hepatite medicamentosa para os pacientes, e geralmente com múltiplos fármacos e tudo em dose muito alta. E eu consegui gerar 2 vezes hepatite medicamentosa. Eu tenho uma fama de ser meio mão pesada nas doses, né? Então, a princípio, vocês não vão ver hepatite medicamentosa se vocês não forem psiquiatras. Só quem for psiquiatra tiver a mão pesada. Mas eu acho que dá uma monitorada no fígado. Efeitos a longo prazo, fora isso, praticamente nada. Parou de usar, volta tudo ao normal, né? Geralmente, para depressão, a gente costuma recomendar o uso de pelo menos 1 ano. Não é 1 ano usando, é 1 ano bem. Depois que a pessoa começou a usar, começou a ficar bem, está zerada da depressão, a gente, a partir dali, começa a contar 1 ano. Depois de 1 ano, a gente planeja a retirada da medicação e vê como é que fica. Se recair, volta a usar.
Se não recaiu, adeus ao seu destino, né? Mas fora comprometimento hepático, que não chega a ser uma coisa grave, o resto é muito tranquilo. Não dá disfunção cognitiva, se atrasava a ejaculação, na hora que tu para de usar, volta a ser ejaculação precoce, né? Volta tudo a como era antes. Não está associado com Alzheimer, muito pelo contrário, protege de disfunções cognitivas no futuro, né? Embora alguns até possam causar algum tipo de disfunção cognitiva meio transitória, assim, falta a palavra, né? Tu quer falar uma coisa, não vem e tal, mas isso não é frequente. Vamos adiante? Benzodiazepina. Eu costumava falar de 3 famílias de benzodiazepina, mas só que aconteceu um advento na psiquiatria e a gente perdeu um pouco essas características que separavam essas 3 famílias, que era o tempo de meia-vida, que vocês já devem ter ouvido falar nessa encrenca lá nas aulas de farmácia. Então, tinha aquelas medicações que tinham um tempo de meia-vida curta, tempo de meia-vida intermediário, tempo de meia-vida longo. O problema é que depois que os laboratórios começaram a mexer na forma de liberação, embaralhou todas essas medicações aí. Embaralhou tudo. Por exemplo, as medicações que a gente tinha com tempo de meia-vida curta, geralmente eram aquelas medicações que tinham uma ação mais rápida, vou botar assim, início rápido e ação curta, né? Então, tu dava lá um lorazepam, que é o Lorax, ou o alprazolam, que é o Frontal. O que a gente tinha com essas 2 medicações? Em 5 minutos estavam fazendo efeito, início muito rápido, e o efeito, por causa do tempo de meia-vida, durava em torno de 4 horas. Ou seja, essas medicações com tempo de meia-vida mais curtas eram excelentes para crises de ansiedade. Então, crise de pânico, uma coisa circunstancial, uma coisa situacional, pô, show de bola. Para crise de ansiedade, fazia efeito rápido e o efeito durava só 4 horas, quer dizer, o cara não ficava grogue o dia inteiro. Porque os benzodiazepínicos, o que eles são na realidade? Eles são estimulantes do GABA, ácido gama-amido butírico, que é o principal inibidor do sistema nervoso central. Né? Sempre que eu estimulo um inibidor, eu estou inibindo. Ou seja, eles fazem no cérebro o mesmo efeito que o álcool faz. Ah, professor, mas quando eu bebo um pouco de álcool, eu fico mais desinibido, eu fico mais ativo. Sim, porque até uma determinada dose inibe a inibição. Depois daquela dose, ele inibe mesmo daí. Aí inibe todo o sensório, inibe os reflexos, né? Vocês conhecem bem os efeitos do álcool, né? Raras exceções, inclusive hoje, talvez, né? Sendo carnaval, talvez alguns vão ainda usufruir dos efeitos do álcool. Os benzodiazepínicos fazem a mesma coisa no cérebro. São estimulantes ou agonistas GABAérgicos, ou seja, inibem o sistema nervoso central. Então, para uma crise de pânico, quanto mais rápido o efeito e mais curto for, melhor. Lorazepam e o alprazolam, em 5 minutos estão fazendo efeito e dura 4 horas. Não deixa a pessoa grogue todo o tempo. Show de bola. Aí, vamos botar aqui talvez o mais conhecido dos que tem efeito intermediário, o bromazepam. O bromazepam, ele é um pouco mais lento para começar o efeito, né? Que é o Lesotan. Não está mais na moda, ele já foi da modinha uma época. Agora é outro que está na moda, né? Início mais lento, mais ou menos uns 30 minutos para começar a fazer efeito. E o efeito dura em torno de 8 a 12 horas. Dura
de 8 a 12 horas. Ou seja, para situações tipo crise de ansiedade, ele começa a perder um pouco o papel, né? Mas, de repente, para uma ansiedade um pouco mais crônica, que está acontecendo há alguns meses, algum tipo de situação na vida da pessoa que tu sabe que vai passar, mas ainda está ali acontecendo, né? Interessante. E os que têm efeito, ou tempo de meia-vida mais longa, era o diazepam, o nome comercial do original é Valium, né? E mais recentemente, o campeão de prescrição, o clonazepam, que é o famoso e aclamado Rivotril. Né? Tem alguns livros de farmácia que classificam ele como ação intermediária, outros são longa, a gente não sabe muito bem. Esses aqui também levam em torno de 30 minutos para começar a fazer efeito, só que o efeito dura de 24 a 48 horas. Então, sim, o cara pode passar o dia inteiro grog ou pode passar até o dia seguinte um pouco meio groguinho ainda. Então, né? Então, quando a gente tinha o tempo de meia-vida unicamente como fator classificador, eu gostava de separar assim, legal, os de curta ação eu vou usar em situações bem específicas, o de longa ação para ansiedades mais crônicas, sei lá, ansiedade generalizada, alguma coisa do gênero, né? E esse de intermediário tinha perdido um pouco a sua função. Mas, com a forma de liberação, hoje a gente tem, por exemplo, apresentações sublinguais. Então, por exemplo, o Rivotril sublingual, medicação mais barata que existe, impossível. Custa R$8 uma caixa e eu acho que se pedir um desconto ainda leva. Então, a gente tem o Rivotril sublingual. O Rivotril sublingual, ele é de 0,25 miligramas. Sublingual. Ele faz efeito em 30 segundos. Mas o tempo de duração dele também é de 24 a 48 horas. Ou seja, em 30 segundos o bagulho está fazendo efeito. É muito rápido. Não tem por que a gente utilizar lá um frontal. Embora até saiu de linha, mas tinha o frontal sublingual, que fazia ser mais rápido ainda. Também era 10, 15, 30 segundos estava fazendo efeito. Mas ele era bem mais caro que o Rivotril, acho que ele não sobreviveu e saiu de linha. Aí então o pessoal pegou e inventou o XR. O que é o XR? A gente tem o frontal XR. Então ele leva ali em torno de 10 minutos para começar a fazer efeito, e o efeito dura 4 horas. Eles começaram a fazer uma salada de letrinhas com essas coisas de tempo de meia-vida e a forma de liberação, que ficou um samba, né? Samba de carnaval. Então o frontal é rápido, em 10 minutos ele está fazendo efeito, relativamente bom para uma crise de ansiedade, e depois de 4 horas passa o efeito. 4, 5 horas, mais ou menos, passa o efeito. O Rivotril, super rápido, mas o efeito pode ficar, a pessoa pode ficar sedada, pode ficar grog um dia inteiro. Claro, né, o tempo de meia-vida tem muito a ver com o pico de ação, né? Todas essas medicações aqui vão ter pico de ação, por exemplo, o pico de ação do Rivotril sublingual é muito rápido, 2 minutos ele está no pico de ação, por causa da forma de liberação. Então, com essas novas regrinhas da forma de liberação, o tempo de meia-vida meio que cai um pouco da parte prática, ele deixa de ter uma utilidade prática, né? Porque antes ele era início rápido e ação curta, agora eu faço o início ser rápido e a ação ser prolongada, como o Rivotril sublingual, é a ação mais rápida que a gente tem no mercado e dura um dia inteiro, efeito. Eu posso ter uma ação rápida com uma ação curta. Com o XR, eu atraso um pouco, esse efeito de 4 horas para 8 horas. Então, dependendo da forma de liberação, eu estou mudando o perfil de efeito dessas medicações. E aí, como é que a gente faz? Tem que usar aquilo que a gente domina. De repente, saber usar um ou dois desses aqui pode ser o suficiente. Em termos de benzodiazepínico, a gente tem alguns warnings aqui, alguns avisos. Potencial de dependência, que os antidepressivos não têm, dependência química.
né? Não é à toa que eles são faixa preta, receituário do tipo B1. Receituário azul do tipo B1, porque eles têm potencial de tornar as pessoas dependentes químicas, certo? Causa tolerância, tu tem que ir aumentando a dose para ter o mesmo efeito, né? E um dos efeitos colaterais mais importantes, além da própria dependência química, a pessoa não consegue parar, é uma disfunção na memória. A pessoa, sim, pode começar a ficar, não lembra direito o que vai falar, a palavra não vem direito, né? É um inibidor do sistema nervoso central, ele pode diminuir os reflexos, mas não presta atenção direito, a capacidade de concentração diminui, e a memória começa a bater pino. Sabe ali quando tu quer dizer aquela lá logo dobrando ali, para quem vem poxa vida, não vem a palavra, fica na ponta da língua e não sai. E também uso crônico de benzodiazepínico está associado com quadros demenciais. Justamente por ficar o tempo inteiro detonando a memória do cabrito ali, né? Uso prolongado. Pode estar associado com disfunção de memória e quadros demenciais, embora tenha pessoas que usem 20, 30, 40 anos e não tem problema nenhum de memória. Tudo pode. Mas é muito mais frequente com os benzodiazepínicos. E aqui eu vou botar assim, ó, nunca. Nunca, quando eu digo, pessoal, é nunca, tá? É realmente nunca. Nunca usar em situações traumáticas. Contraindicação absoluta usar benzodiazepínico numa situação traumática que acabou de acontecer. Exemplo, incêndio da Boate Kiss. No outro dia, nas cidades vizinhas de Santa Maria, não existia mais benzodiazepínico para vender. Claro que Santa Maria também não. Venderam tudo. E as farmácias, inclusive, venderam sem receita médica. Era diazepam, era Rivotril, era Lexotan, tudo, foi tudo. Isso, na realidade, foi um crime. Criou verdadeiras hordas de pessoas com estresse pós-traumático cronificado. O uso de benzodiazepínico, embora ele possa afetar, de modo geral, os circuitos da memória, de modo geral, o benzodiazepínico, na hora do evento traumático, ele inibe o esquecimento. A pessoa não consegue esquecer o trauma. Ele consolida a memória traumática. Então, enquanto aquilo ainda está muito recente, a gente chama de reação aguda ao estresse, está naquele momento de reação aguda ao estresse, usar um benzodiazepínico consolida a memória. Tem muita evidência para isso já, não só em animal, como em humanos também. Então, ele ajuda na consolidação da memória no momento do evento traumático. Então, a gente não pode, vocês podem dar o que vocês quiserem na hora do evento traumático. Podem dar água com açúcar, pode dar uma cacetada na cabeça, pode dar antipsicótico, talvez seja uma opção mais interessante, mas não podem prescrever benzodiazepina. As pessoas vão pedir para vocês. Me dá um calmante, me dá um Rivotril, me dá um Lexotan, me dá um Valium. Vão pedir e vocês não vão dar. De tudo que eu falei hoje, talvez seja a coisa mais importante de todas, é isso que eu estou falando aqui agora. Porque é o mais comum, né? Ah, olha ali, é uma criança de, 5 anos e foi abusada pelo tio. Ah, dá um Rivotril para se acalmar, ou dá um Rivotril para a mãe. Podem cronificar o estresse pós-traumático. Essa é uma evidência bastante robusta que a gente tem na psiquiatria, a cronificação de quadros de estresse pós-traumático, podendo levar depois a quadros de depressão refratária, que não tem o que fazer. Talvez a gente tivesse que fazer até eletroconvulsoterapia. Então, evitem de qualquer maneira. Diga. Se tiver um paciente, por exemplo, que ele já está em uso, então, desse tipo de medicamento, e ele tiver um trauma, a gente tem que cortar ou... Não, excelente pergunta. Quem já vem em uso, não tem problema. As vias de consolidação de memória dele já estão acostumadas com benzodiazepínico. Não precisa cortar.
Mas aquele que nunca utilizou, ele vai ativar algumas vias de consolidação da memória que ele não estava funcionando. Gente, claro, o ideal é que a pessoa, se der para parar de usar, melhor. Mas, a princípio, não vai ter problema. Assim como as pessoas que já vêm, por exemplo, em uso de antidepressivo e sofrem um evento traumático, elas vão ter menos chance de ter um estresse pós-traumático cronificado, um TEPT cronificado. Então, parece que os antidepressivos protegem da cronificação do estresse pós-traumático. E o benzodiazepínico piora. Mas já vinha usando sem problema, mantém. Né? O problema é que as pessoas mentem, né? Eu já estava usando Rivotril, não pode me dar porque aconteceu tal coisa, um acidente. Pô. Então, na dúvida, não prescreve, troca. Dá lá uma amitriptilina, que é sedativo, dá um antialérgico, dá um Fenergan, dá uma quetiapina, que é um antipsicótico bastante sedativo. Pensa, não consigo dormir, fico com a imagem do trauma na minha cabeça. Dá um antipsicótico, um Pliquitil, que é baratinho. Se tudo é um benzo, tem uma chance, não garante, mas tem uma chance de cronificar o estresse pós-traumático e proporcionar quadros depressivos refratários aos tratamentos depois. Né? Então, bastante chato. Essas receitas tipo B1, vocês vão ter que, o dia que vocês se formarem, vocês têm que ir na vigilância sanitária, fazer um cadastro. Aí vocês vão ganhar um intervalo de números. Geralmente eles dão 1.000. Então vai lá, número 40.000 a 40.999. E aí vocês vão numa gráfica com essa autorização, e aí a gráfica vai imprimir para vocês esse receituário. Né? Tipo, B1 vai o nome de vocês, personalizado ali e tal. Né? Os hospitais têm, né? Só que não tem o nome de vocês, porque né, é um receituário mais genérico em hospital. Mas é bem controlado. A gente evita ao máximo prescrever. Os Professor, a gente pode ter receita amarela como médico geral? Pode. É a mesma coisa. Tem que ir na vigilância sanitária, fazer um cadastro, aí vão justificar lá que vocês prescrevem, sei lá, metilfenidato e tal, e aí vocês têm que levar o carimbo de vocês vão carimbar folhinha por folhinha lá na frente da funcionária, na vigilância sanitária, porque se vocês não mandam fazer, vocês saem de lá com os bloquinhos já. Mas tem que carimbar lá na frente da funcionária, folhinha por folhinha. Mas pode ter, sim. Outra coisa que eu esqueci de dizer, que dos benzodiazepínicos, não se usa benzodiazepínico em paciente com risco de suicídio. De novo, ele é um inibidor do sistema nervoso central, né? Mas no início ele pode inibir a inibição. Então, se o cara está com ideação suicida, mas está ali meio inibido, não me mataria por causa dos meus filhos, por causa do meu familiar, tarará, de repente ele usa um benzodiazepínico e ele inibe a inibição e vai e faz. O benzodiazepínico é um depressor do sistema nervoso central, pode piorar o quadro depressivo. Então, nunca usar em situações traumáticas ou em pessoas com risco de suicídio, certo? Porque ele pode realmente ir às vias de fato. Professor, diga. Você sabe me explicar por que o benzo ele causa uma disfunção na memória no geral, demência, na situação traumática ele dá uma consolidação da memória? É uma explicação bem difícil, mas mais ou menos eu vou tentar ser didático. Assim. A gente tem uma estrutura, Dana, que é o hipocampo. E o hipocampo é o responsável por centralizar todas as informações possíveis e imagináveis, e ele canaliza essas informações para setores específicos da nossa memória. Né? O hipocampo fica ali perto da amígdala, tal, né? Ele fica dentro dos ventrículos laterais, mais ou menos dentro do lobo temporal. Então, ele é a estrutura do nosso sistema nervoso central que mais comunica com qualquer outro, porque ele tem que pegar tudo que é informação possível e imaginável e ver o que é importante, o que não é importante e armazenar. Nesse processo de seleção do que é importante e o que não é importante, a gente tem várias vias de ácido gama-amido butírico, vários tipos de receptores que podem ser ativados ou inibidos. Na memória convencional, quando a gente está aprendendo as capitais dos países, ou aprendendo o ciclo de Krebs, alguma coisa do gênero,
a gente está ativando um dos tipos de receptor do tipo GABA, que é o GABA1, né? E aí a gente, quando usa um benzodiazepínico, a gente pode estar inibindo o GABA1, vamos já ser o circuito GABA1, tá? E aí a gente não consegue aprender muito bem. Mas quando a gente está sob estresse, a gente ativa um outro circuito, que é o circuito GABA2, que sofre influência do cortisol, da noradrenalina, de todas as nossas reações. Porque memórias traumáticas servem como um aprendizado para a nossa sobrevivência, né? Não para a minha cultura geral, é para a nossa sobrevivência. Então é como se fosse um outro circuito GABAérgico. E esse circuito GABAérgico, ele tem a sua função estimulada pelos benzodiazepínicos. E aí, então, ele, claro, com modulação da noradrenalina, com modulação do cortisol, ele acaba consolidando mais, porque é um outro circuito neuronal. Na hora do estresse, a gente ativa outros circuitos de memória, não são os mesmos da memória do aprendizado do dia a dia. São memórias diferentes, a gente tem vários tipos de memória, né? E as memórias traumáticas, como disse, por uma questão de preservação da espécie, né? Por exemplo, sabe, Dana, qual é o tipo de som que mais causa medo nas pessoas ao redor do planeta? Zunido de abelha. Se for perguntar assim, qual é o barulho que mais causa medo em ti? Sei lá, 70 e poucos % das pessoas dizem zunido de abelha. Por quê? Um dia na vida, a gente era peludo. Eu sou evolucionista, tá? Um dia na vida, a gente era peludo. E aí a gente desceu das árvores. Mas a gente gostava de mel, era o único doce que tinha, né? E aí a gente começou a atacar as colmeias, só que a gente era peludo, não dava problema. Mas quando a gente desceu das árvores, a gente começou a perder o pelo. E aí, a gente continuou gostando de mel. Mas aí a gente, quando foi atacar as colmeias, as abelhas matavam a gente. Então é uma memória antropológica, né? Dá muito medo. Então essas memórias traumáticas, elas têm vias neuronais diferentes da memória do aprendizado do dia a dia. Mais ou menos estou tentando ser didático assim. Aliás, tem um livro bem interessante, se vocês quiserem ler, se chama O Macaco Nu, Desmond Morris. Acho que é a década de 60 ou 70, e é o antecessor do Sapiens. O Sapiens é uma evolução desse livro do Macaco Nu. Bem legal. Obrigada, professor. Não, que é isso. Vou pegar aqui um pouco. Bueno, pessoal, eu acho que em termos de medicações mais prevalentemente prescritas por vocês, realmente acho que os antidepressivos e os benzodiazepínicos vão ser os mais frequentemente utilizados. Minha dica para quem não for ser psiquiatra é: escolha uns 2 ou 3 de cada um. Antidepressivos, pega um de cada família ali para dominar relativamente bem, um tricíclico, um inibidor seletivo, um dual, e pega a experiência em usar esses aí. E os benzodiazepínicos, a mesma coisa, dominando uns 2 ou 3 benzodiazepínicos, vocês vão conseguir suprir uma boa parte dos pacientes. Estabilizadores de humor, dificilmente vocês vão prescrever, né? A não ser que vocês virem neurologistas ou psiquiatras. E antipsicótico, bom, ginecos usam antipsicótico? Alguns usam uma medicação chamada amisulprida para calorão na menopausa, que é o Equilide. Fora isso, um que outro vai usar quetiapina para causar sono nos seus pacientes, né? Quer tirar o benzodiazepínico lá, vai usar quetiapina, mas de modo geral, quem vai prescrever antipsicótico em dose antipsicótica mesmo acaba sendo os psiquiatras e mais raramente os neurologistas, né? Fora isso, acho que não. A Paula tinha levantado a mão? Não, Ou professor. foi sem Deve ter sido querer? sem querer, então. Então tá. E eu acho que é isso, pessoal. Não sei o que mais vocês querem perguntar. Professor, uma pergunta rapidinha. Fala, Sara. Os antipsicóticos, na emergência, a gente prescreve bastante Aldol. É verdade. A preferência brasileira, aliás, uma invenção brasileira nas emergências, é Aldol injetável com Fenergan, com prometazina, né? Aldol com prometazina, é uma invenção brasileira, tá? O Aldol, ele
tem o efeito antipsicótico, a pessoa fica menos delirante, mas ele não é tão sedativo, né? Então se associou a prometazina, que injetável, pode botar na mesma ampola, inclusive, acaba sendo bastante sedativa, né? Geralmente dá para fazer uma ampola de cada um a cada meia hora por 4 vezes, se a gente quiser chumbar quimicamente um paciente, né? Mas nas emergências eu acho que talvez o Aldol, às vezes puro, às vezes Aldol com Fenergan, e na UTI também eu acho que se usa para casos de agitação psicomotora, em alguns casos de delirium, né, que a pessoa fica confusa, atrapalhada e muito agitada, a gente pode utilizar o haloperidol injetável. Claro, tudo vai depender das outras medicações que o sujeito está utilizando, porque a interação, às vezes, com outros fármacos pode ser prejudicial. Esses quadros de agitação, Sara, que a gente vê nas UTIs, ou às vezes nas enfermarias do hospital, a gente chama de delirium, diferente de delirio, né? Delirium tem alteração do sensório, tem alteração da consciência. O haloperidol injetável, às vezes, pode ser uma medicação bastante interessante. Barata, né? Existem outras que têm o mesmo efeito do haloperidol, mas elas são bem mais caras, né? E geralmente os hospitais não têm. Mas daí se faz intramuscular, professor? Intramuscular. Se o cara está em agitação psicomotora, tu não vai pegar a veia dele, né? Mas se ele tiver um acesso já, melhor intramuscular, mesmo que já tenha um acesso, ou dá para dar... Intramuscular é melhor. Tu pode dar, se ele tiver com acesso pego já, mas acho que aí tem que dar uma titulada na dose. Eu acho que aí a dose é uma ampola de Aldol, se eu não me engano, tem 10 miligramas de Aldol, aí talvez vai ser uma dose muito alta, porque tu vai evitar efeito de primeira passagem hepática, né? E aí tu pode chumbar a pessoa. Mas tem uma coisa boa que não causa depressão respiratória. Diferentemente de um benzodiazepínico injetável, pode causar uma depressão respiratória, e o benzodiazepínico injetado no músculo tem uma absorção errática. Então, tu não sabe se ele vai ser absorvido rápido ou lento. Então, o benzodiazepínico é melhor a gente dar, pegar um acesso venoso, né, e o antipsicótico é melhor no músculo. Mas no caso de um delirium tremens, daí eu tento benzodiazepínico no músculo mesmo, se não consigo pegar. Se não conseguir pegar, eu vou te dizer que é melhor dar um Aldol no músculo. Um Aldol é melhor. Porque o benzodiazepínico pode deixar o paciente mais confuso ainda num estado de delirium. Mas se for aquele tremens de abstinência alcoólica que daí... sim. Se for delirium tremens, aí eu tenho que entrar com benzodiazepínico... Mesmo intramuscular é melhor que... De qualquer jeito daí. Tá. Aí é uma questão de vida ou morte, né? Delirium tremens, de cada 3 pacientes, 1 vai a óbito. Né? Então, na hora do pega pra capar ali, pinga no olho dele, se for o caso, o benzodiazepina faz qualquer coisa. Quebra a ampola, põe pra dentro da boca, porque é risco de morte relativamente iminente, né? Mas sim, melhor fazer injetável do que não fazer nada. Daqui a pouco o cara tá numa agitação só, não consegue imobilizar, faz na coxa. Não precisa ser no deltoide, né? Pega o quadríceps ali, que é o músculo bem carnudo, mete ali, né? O paciente vai corcoviar até dizer chega, porque dói pra caramba a injeção no músculo, mas às vezes é o que temos, né? Bueno, pessoal, eu acho que era isso de colaboração carnavalesca que eu podia dar para vocês. Eu vou deixar o link, eu vou colocar essa mini aulinha aqui lá no YouTube e vou deixar o link para vocês ou para os colegas que quiserem assistir depois lá no Moodle. Né? Vocês podem passar o link daí